Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, agradecer ao vereador Cristiano Becker, sempre cordial, grande amigo. Boa viagem a Porto Alegre, vai a uma reunião de trabalho lá. Ficou aguardando, agradeço a deferência. E vou usar esse espaço do grande expediente para fazer uma prestação de contas da minha ida a Brasília juntamente com o vereador Caleb Garbim. E conversava ontem, fomos eu e o vereador Petrini ver algumas demandas aqui institucionais, conversando com o prefeito Adiló, e em que pese as nossas divergências, tem uma opinião semelhante ao prefeito Adiló. Nós temos a responsabilidade de apequenar o poder legislativo do ponto de vista da sua estrutura, das demandas, de valorizar o trabalho dos vereadores ou, às vezes, flertar com o senso comum e com a antipolítica. Eu, como vereador, mas agora como presidente, vou sempre defender, né, o nosso poder, o nosso trabalho e a importância que o trabalho tem. Nós estivemos em Brasília, eu e o vereador Caleb, e quero fazer um reconhecimento público. Não conhecia, né, o vereador Caleb assim, do dia a dia, um homem de direita, um homem de fino trato, diplomático e republicano. E eu acho que o que diferencia os homens, os grandes homens e mulheres públicas, é essa capacidade de dialogar. Porque eu vi o vereador Caleb sendo atacado, porque lá no evento nós encontramos o vice-presidente da República e o vereador Caleb, no respeito que tem na diplomacia, entregou o convite comigo. Como eu faria se o presidente ou o vice fosse outra pessoa? E o vereador Caleb foi atacado por isso. E não teve problema, né? Enfim, conversamos. Então, eu acho que essa é a diferença de quem tem responsabilidade e de quem não tem. E o vereador Caleb segue sendo de direita, em nenhum momento titubeou com aquilo que ele acredita, enfim. Conversou com os deputados federais que ele tem relação, do PP, da direita. Então, eu acho que isso é importante para a Casa Legislativa. Então, quero fazer a deferência ao vereador Caleb por ter sido um baita companheiro aí de viagem e ter cumprido um papel de representar a Câmara de Vereadores muito bem naquilo que ela tem de diversidade. No encontro, nós tivemos lá a participação de 5.000 vereadores. Um dos primeiros momentos que nós tivemos foi a participação na Marcha dos Vereadores. E aqui eu quero dizer, colegas, às vezes nós nos apequenamos aqui por preocupações, logicamente, de como a sociedade entende determinadas atitudes e ações. E eu aqui já tive em Brasília em outras oportunidades, quando o presidente era o vereador D'Ambrós, quando a presidente era a vereadora Marisol, e é uma relação de confiança. Então, acho que também é importante lembrar, quando um vereador viaja em representação, ele está representando a todos os vereadores e vereadoras. Por isso, da responsabilidade política de prestarmos conta e de sempre termos responsabilidade, estou sendo redundante, nas nossas atitudes em representação. E nós víamos lá câmaras de vereadores com 9 vereadores, 13 vereadores, 15, todos os vereadores lá. Inclusive, tivemos a oportunidade de, numa conversa também republicana, jantar junto com a presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, da bancada do Progressistas, era Progressistas, né? Hoje PL, comandante Nádia, e trocamos várias experiências em relação à condução da casa. E a presidente da Câmara de Porto Alegre foi com toda a mesa diretora, representada pela diversidade política e ideológica. Teve lá, tratando de um tema de serviço público, dos servidores públicos da Câmara Legislativa. Conversamos. Então, acho que é importante isso. Quando tem um propósito e tem uma justificativa, os vereadores têm que estar lá. O evento foi no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, milhares de pessoas, vereadores, representando a diversidade cultural, identitária e de organização das câmaras. Bom, só se falava, além das questões financeiras, os vereadores discutindo o PPA, LDO, LOA, mas o tema em voga é comunicação, o tema em voga é a modernização das câmaras de vereadores, e eu faço a deferência, a vereadora Marisol
na sua gestão ano passado, já tratava da questão da modernização aqui dos fluxos. Nós estamos trabalhando para isso, em que pese, né, nós termos dificuldades, mas nós temos, vejam, Araguaína no Tocantins. Talvez muitos de vocês não ouviram falar. Araguaína no Tocantins já implantou inteligência artificial. Gramado e São Leopoldo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então são coisas assim já ultrapassadas falar em IA. E nós estamos votando ainda no aparelhinho aí, esse que não funciona, muitas vezes. Então, enfim, inteligência artificial absolutamente desenvolvida, né, para a manifestação dos vereadores. Então, assim, há o compromisso. E aqui eu cito todos os presidentes que antecederam a legislatura que eu tive aqui, Velocino, Denise, D'Ambrose e Marisol, que acho que tem esse compromisso e a nossa continuidade. Contamos com o apoio de todos os colegas e lideranças e nós estamos fazendo um esforço. Confesso que o ano passa muito rápido, né? E, enfim, mas seguimos crentes de que nós vamos conseguir implantar e servir de case também, né, como várias dessas câmaras de vereadores estavam apresentando. O Gilson Conzatti é o presidente da UVB, que é a União Brasileira de Vereadores, é um vereador do MDB de Iraí, né, então tem uma relação, vai nos visitar e está à disposição para a gente construir o nosso evento de setembro. Pode passar. Nós, lá no evento, na abertura da Marcha dos Vereadores, então, nós encontramos o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e entregamos para ele o convite do evento que nós estamos organizando para setembro. Foi interessante que o Alckmin, na manhã daquele dia, estava em São Paulo, num simpósio da questão metalmecânica, de automotores, e tinha conversado com o Daniel e o Alexandre Randon. Então, sempre Caxias sendo referência em várias áreas do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Tivemos também convidando diversos ministérios para evento na nossa Câmara de Vereadores, e aqui destaco, falamos com o ministro Wellington Dias, que é o ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, numa agenda junto com vereadores e vereadoras do restante do país. Estivemos no Ministério das Cidades, tratando o tema do PAC, e uma reunião no BNDES, convidando para o Congresso de Agentes Públicos, tratando do tema de financiamento. No BNDES, por exemplo, nós já tivemos um aceno positivo da vinda de representantes do BNDES no nosso congresso no mês de setembro, em que nós receberemos prefeitos e vereadores da região para tratar das linhas de financiamento, não só na área pública, mas na área privada também. Eu lembro que foi um questionamento do vereador Caleb nessa reunião, então temos esse aceno positivo. Só volta, por favor. E conversei com a vereadora Aniele Franco, vereador Edson da Rosa, na medida que nós, na Semana da Consciência Negra, pensamos num evento para vereadores e vereadoras negros e negras. Conversei com a vereadora Estela e vou conversar com o senhor para nós pensarmos num evento de vereadores negros e negras de todos os partidos, na medida que temos pautas comuns, independente das questões ideológicas, né? Então, a nossa ideia é construir um evento lá na Semana da Consciência Negra. Eu sei, o senhor que foi o idealizador da Comenda Zumbi dos Palmares, administra a possibilidade da vida da ministra Aniele Franco e da construção de um evento para vereadores e vereadoras negros aqui na nossa Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Conversamos também, eu não consegui ainda contratar sobre esse tema o ex-vereador e secretário Felipe Gremelmaier, mas conversamos com o Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur. A Embratur que trata, né, de promoção do turismo internacional, mas um tema importante, caro aqui para a nossa região também. E aqui eu acho que tem um pouco do nosso trabalho. Foi corrida essa apresentação, o vereador Caleb vai trazer. Nós visitamos o gabinete dos 29 deputados federais do estado do Rio Grande do Sul e dos 3 senadores. Então, acho que isso é um elemento importante. Dos deputados federais que nós conseguimos conversar juntos, porque para quem conhece o Congresso é enorme, né? No momento oportuno, eu peço minha líder, vereadora Estela Balardi da Silva, uma declaração de líder da bancada do PT, por favor. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Aqui, deputado Pompeu de Matos, do PDT, deputada Denise Pessoa, deputado Daniel, eu não sei pronunciar o sobrenome, do
PSDB e deputado Bongás. Visitamos também, eu sei que falei com o deputado Maurício Marcon, nós nos encontramos numa janta, mas depois o deputado Caleb, profetizando, vereador Caleb, conversou com ele. Conversamos com o senador Heinz, eu sei que o vereador Caleb conversou com o senador Mourão, o senador Paim estava com uma questão de saúde, por isso que não conversamos. Todos os deputados recebendo com muito entusiasmo, né, essa possibilidade de um congresso aqui em Caxias. E, enfim, tem mais algum? Não, isso. Então, vamos dizer que foi um momento de muito trabalho, né? Para quem vai o congresso sabe da correria que é. Acho que voltamos com assim a expectativa. Todo mundo fica assim, pô, Caxias organizando um congresso, né? Destaco que tenho falado com a ex-vice-prefeita Paula Iores para convidarmos também o governo do estado, que vai apresentar as linhas de financiamento e de acesso ao fundo de reconstrução e aos bancos públicos estaduais. Também tenho trocado ideias com a Paula. O secretário-chefe da Casa Civil já acenou positivamente, e nós estamos marcando uma agenda e gostaria que nós estivéssemos lá, especialmente as maiores bancadas, além da mesa diretora, na próxima semana, ou na segunda semana de maio, para convidarmos os deputados estaduais. E tão logo seja possível a agenda com o governador Eduardo Leite, vereadora Marisol, a bancada do PSDB e os demais colegas vereadores e vereadoras, que acho que é uma tarefa coletiva nossa e que vai ser um evento importante e bacana para todos e para todas. Seu à parte, vereador Caleb Garbi. Muito obrigado, colega vereador Lucas Carenato, presidente dessa casa. Agradeço a deferência e compartilho também no mesmo sentimento, né? Eu acho que foi muito oportuno a nossa ida a Brasília, tendo em vista que ficou bem representada a pluralidade partidária, e em todos os gabinetes que nós estivemos, quer estejamos os dois, né, como no caso de algumas fotos, como também nos gabinetes de maneira individual, fomos muito bem recebidos. Caxias do Sul é destaque no cenário nacional, né? Eu acho que existe, às vezes, ainda, vereador Edson da Rosa, essa síndrome de pequenez em nós, aqui no Rio Grande do Sul, e especialmente em Caxias do Sul. Eu faço questão sempre de lembrar que a gente é o segundo maior parlamento e cidade deste estado, e somos a 47ª do país. Então, estamos entre as 50 de um Brasil que tem aí 5.000 e tantos municípios. E acho que é muito pertinente a gente mostrar a cidade, obviamente que com as diferenças partidárias, né? Inclusive, fiz menção na postagem que fiz com relação ao vice-presidente da República, que independente das grandes diferenças que tem, divergências com o governo federal, e conversamos sobre isso durante a viagem, inclusive eu e o colega Lucas Carenato, a gente hoje entende que eles estão no poder. Estamos trabalhando para tirá-los em 2026, fique claro aqui, registrado, agora vou ser bem político e ideológico, mas hoje está eles. E certamente quando nós voltarmos para lá, eles também nos demandarão. Então a política é assim. Agora, mantendo valores, princípios, fomos recebidos pelos senadores também do nosso estado, e destaco apenas uma coisa para devolver a palavra, colega Lucas, que foi o fato de que nós estamos fazendo um congresso que terá protagonismo não para Caxias apenas, mas para toda a Serra. Os 49 municípios, mais os municípios da região dos Campos de Cima da Serra, a própria região também da capital é bem-vinda a estar conosco. Muitas pessoas já mandando mensagem querendo saber se o congresso vai ser só para vereadores, agentes públicos, prefeitos, gestores. E não, o congresso é gratuito e aberto a toda a população. Alguns já estão pedindo também para acessar essas possíveis linhas de créditos aí, nesse sentido de financiar iniciativas privadas, pequenos empreendimentos, grandes empreendimentos, enfim. E para finalizar, também, reforçar o que foi dito. Naquele dia mesmo, mandei mensagem ao senhor Daniel Randon, e ele comentou que, de fato, esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin e, inclusive, disse que Caxias tem um protagonismo e é peça estratégica no Brasil. Então, eu acho que tudo vem para colaborar. É um bom momento para o parlamento caxiense e para nós devolvermos, esse protagonismo que Caxias precisa ter em toda a Serra Gaúcha. Eu tenho dito, não é admissível que nós fiquemos atrás de cidades menores, uma vez que temos uma economia aí muito forte e pujante aqui na nossa região. Parabéns e obrigado pela parte. Obrigado, vereador Caleb, vereador Cláudio Abrimão, vereador Iago Morandi. Só dizendo que a gente concorda,
Mas basicamente é o que o vereador Caleb falou, e contem com nós, presidente, para fazer essa casa ser cada vez mais conhecida. Eu estive há pouco tempo ali na Semana da Segurança Pública em Nova Petrópolis e foi bem legal, porque vários municípios foram até lá, repostaram, e aí até deputados foram ali, né? Foram convidados e foram para Nova Petrópolis, e acabou a cidade sendo mais conhecida, né? E levando adiante. Então, independente da gente concordar com o assunto ou não, eu acho que se ficar sempre tendo debate, eventos, quanto maiores eventos, ou levar o nome de Caxias mais longe, para nós vai ser melhor para toda a cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago Morandi. Eu acho que é isso. Temos vários desafios, mas um deles é mostrar, né? E, ao mesmo tempo, cito novamente, vereadora Marisol, que a senhora presidiu, as câmaras, por mais que a gente tenha esse delay tecnológico, vamos dizer assim, mas questões que estão sendo discutidas nas câmaras, por exemplo, um tema que já é pacificado, acessibilidade. Muitas investem enormemente e estão na nossa frente em tecnologia, mas o tema da acessibilidade está... Então, nós também temos, e é o resultado de muitos presidentes, vereador Edson, o senhor que já nos antecedeu, né, um pouco mais de tempo nessa função. Ou seja, Caxias também é retaguarda e vanguarda em muitos temas no que se refere ao parlamento. A gente precisa visibilizar isso como forma de auxiliar, de ser referência aqui na região. Então, eu agradeço a confiança, sei que os trabalhos transcorreram da melhor forma possível. Nós temos agora um trabalho de formiguinha e vamos conversar semana que vem, né? Vamos ter uma reunião com os líderes para apresentar a ideia mais depurada desse evento e contar com a participação, a estrutura da casa estará à disposição para que os colegas vereadores e vereadoras da mesa, lideranças partidárias, possam estar circulando os municípios e as câmaras, né, os municípios nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, divulgando esse evento que vai ser importante aqui para a nossa região. No mais, eu acho que é isso, agradeço o espaço e seguimos trabalhando para representar bem a nossa Câmara Legislativa. E antes só de concluir, já que nós estamos aqui com bastante sinergia, né, lembrando o nosso ex-colega vereador, professor Zanquim, que falava muito nesse termo de sinergia, logo mais nós vamos ter a discussão do PPA, nós vamos ter a votação da LDO e da LOA, que são peças fundamentais para o desenvolvimento. E aqui uma discussão bem paroquial das questões da Câmara de Vereadores. Muitas vezes, quando a gente está sentado aí, a gente questiona o presidente, mas por que não faz isso? Porque, do ponto de vista orçamentário, não está no PPA, não está na LOA, não está na LDO. Então é isso, vamos ter responsabilidade. Porque aí, às vezes, a gente fica, né? Se nós queremos valorizar o nosso trabalho, e eu vejo lá as indicações de vocês, eventualmente circulo, zapeio nas redes, eu sei que todo mundo trabalha muito. Os vereadores estão comprometidos, estão trabalhando a sua forma, do seu jeito, nos seus temas. Mas, enfim, nós temos decisões que, para mim, não são complexas, são decisões de responsabilidade, no sentido de fortalecer, de ampliar o nosso trabalho, e eu conto com o bom senso de todos. Nós estamos aí com uma equipe, tem o Ricardo, né, tem os nossos colegas servidores que estão trabalhando, mas para a gente trabalhar, para a gente ampliar, para a gente melhorar, na hora certa, nós temos que fazer as decisões adequadas. Vereador Caleb, não esqueci de fazer, mas publicamente quero agradecer a Rúbia, a minha assessora, esteve lá, né? Não sei se a Rúbia está aqui nos bastidores, por favor. A Rúbia esteve nos acompanhando, fazendo as fotos, acordando cedo, dormindo tarde nessa correria de Brasília. Obrigado, Rúbia, que nos acompanhou nesses dias de intenso trabalho. O diretor, secretário do escritório de projetos em Brasília, Mauro, me ligou essa semana falando do teto, o teto MAC, né, em que os deputados federais poderão indicar emendas para atrair recurso em Caxias do Sul. Então, logo eu tenho essas informações, eu peço que os colegas aí busquem os seus deputados federais e senadores, que é um pedido da prefeitura, e lógico, nós também, no sentido de buscar recursos, especialmente na área da saúde, que é absolutamente demandada por todos e por todas. Era isso, muito obrigado. Teve uns trabalhos